Bom dia, pessoal. Eu sou a doutora Vivian Koski, eu sou oncologista. Estamos no Notícias Oncológicas e hoje eu vou falar sobre um tema que é muito pouco falado nas redes sociais, que é muito pouco falado até por médicos oncologistas, que são os tumores neuroendócrinos. Eu vou trazer para vocês as principais diferenças dos tumores neuroendócrinos para os tumores convencionais. E por que eu resolvi gravar, fazer esse Notícias Oncológicas de tumores neuroendócrinos hoje? Exatamente porque eu recebi muitos casos de tumores neuroendócrinos na semana passada. Então eu falei, gente, tem poucas informações sobre esse assunto aqui nas redes sociais. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a doutora Vivian Koski, eu sou oncologista aqui em São Paulo. Eu tô aqui na Oncocenter agora, que é a nossa clínica, onde fazemos os tratamentos mais modernos para o câncer. Imunoterapia, hormonioterapia, terapia-alvo, quimioterapia. Então, se quiserem conhecer a clínica aqui em São Paulo, estamos de portas abertas e atendemos vários convênios. Mas voltando ao nosso assunto de tumores neuroendócrinos, e vocês vão ver, às vezes, eu olhando para o meu computador, exatamente porque vai ser uma informação como se fosse uma aula. Eu vou passar de forma bem completa para quem for ver esse vídeo depois poder entender exatamente o que eu estou falando. E quem for ver também no YouTube, não tiver inscrito ainda no canal, se inscreva no canal do YouTube, dê um like, compartilhe o vídeo. Então, o que são tumores neuroendócrinos? Os tumores neuroendócrinos, eles são neoplasias de origem neuroectodérmica, palavra difícil, né? Eles têm grânulos e neurosecretores, eles secretam substâncias especiais, substâncias que podem dar a famosa síndrome carcinoide. E eles são completamente diferentes dos tumores convencionais. Até veio uma paciente aqui a semana passada com um tumor neuroendócrino de reto, e eu fiz essa comparação para ela, que o tumor neuroendócrino de reto é completamente diferente do adenocarcinoma de reto, que é o tumor convencional. Os tumores neuroendócrinos são tumores de crescimento lento, então são tumores mais indolentes. Desta forma, também mais fáceis de tratar, principalmente quando não são metastáticos, onde só a cirurgia, e pode ser às vezes uma cirurgia por endoscopia, por ecoendoscopia ou por colonendoscopia, basta, sem ter a necessidade, a indicação de uma quimioterapia. Então essa foi a comparação que eu fiz para ela, de um tumor de reto convencional, de um tumor neuroendócrino. Mas passando aqui, eu tô seguindo a minha aulinha aqui que eu tô olhando para vocês, tá? Então vamos lá, como é que a gente classifica, Exatamente isso, são neoplasias de crescimento lento e menor potencial de metástase. Porém, os pacientes com tumores neuroendócrinos às vezes passam anos sem o diagnóstico, Às vezes uma diarreia crônica, às vezes um rubor facial, às vezes um broncoespasmo, queixal, pulmão, e não é feito esse diagnóstico. E aí quando descobre o diagnóstico, o tumor já é metastático. Dentre os tumores neuroendócrinos, que nós podemos ter em praticamente todos os órgãos, desde o pulmão, duodeno, intestino, pâncreas, reto, todos os órgãos digestivos, principalmente, pulmão, que não é um órgão digestivo, mas também. Então, a gente pode ter o tumor neuroendócrino em todos os órgãos, tá? E aqueles que são diagnosticados mais, com mais metástases ao diagnóstico, são os tumores pancreáticos, que são tumores que têm um prognóstico um pouquinho pior, mas também com tratamento adequado vão muito bem, tá bom? Então, ok. Quantas manifestações clínicas, que como eu estou contando para vocês, estou seguindo a aulinha aqui. Eles podem ser funcionais ou não funcionais. Então, existem tumores neuroendócrinos que causam a síndrome carcinoide e existem outros tumores neuroendócrinos que não. Os tumores neuroendócrinos que causam a síndrome carcinoide, que são essas manifestações que eu contei para vocês, são principalmente os tumores de intestino delgado, que são os tumores de duodeno, e aqueles tumores de outros sítios que possam ter metástases para o fígado. Então, dividindo também em tumores funcionais e não funcionais. E aqui a gente divide
O tumor neuroendócrino, além de funcional e não funcional, em tumores de alto grau e de baixo grau. Então, sempre que a gente está diante de um tumor neuroendócrino, a gente precisa se perguntar, é um tumor de alto grau ou de baixo grau? Porque o tratamento é completamente diferente. E como é que eu sei isso? Eu vou contar para vocês a classificação histológica dos tumores neuroendócrinos, tá bom? Então, nós temos o tumor neuroendócrino grau 1, que é o bem diferenciado, e ele tem um KI67, uma contagem mitótica menor que 2%. E isso é muito importante, porque esses dias eu atendi uma paciente de segunda opinião também, que faz o tratamento já do tumor neuroendócrino há cerca de 1 ano, mas ainda não conseguiu saber o KI67. Provavelmente, no caso dessa paciente, é um neuroendócrino de baixo grau, já deu o anátomo patológico como bem diferenciado, mas por que eu digo provavelmente? Porque ela não estaria tão bem se fosse alto grau, ela não estaria com a doença controlada se esse não fosse o diagnóstico, porque quando o neuroendócrino é de alto grau, ele só responde à quimioterapia. Então a gente tem um neuroendócrino grau 1, grau 2 e grau 3, que são tumores bem diferenciados, que a gente não trata inicialmente com quimioterapia, em geral, na grande maioria das vezes. E como é que a gente sabe o tipo de tumor neuroendócrino? É através do KI67. Se o KI67 que você encontra na sua imunistoquímica for menor que 2%, é grau 1. Se for entre 2% e 20%, é grau 2. E se for maior que 20%, é grau 3. E além dos tumores neuroendócrinos bem diferenciados, nós temos os carcinomas neuroendócrinos, que são os carcinomas pouco diferenciados, que são aqueles tumores de pequenas células, e os tumores de grandes células, que também são considerados tumores neuroendócrinos, mas não tumores, carcinomas neuroendócrinos. E essa é a grande dúvida, porque eu recebo muitos pacientes no consultório falando, doutora, eu vi um vídeo seu no YouTube, eu tenho um vídeo muito comentado no YouTube, onde eu e o Dr. Dalton, que é um amigo meu, médico da medicina nuclear, falamos sobre o tratamento do lutécio radioativo, né? E aí, pessoas, eu tenho um tumor de alto grau de pequenas células, né? Um carcinoma neuroendócrino de alto grau de pequenas células, eu não posso fazer lutécio? A resposta é não. Os carcinomas neuroendócrinos de alto grau, que são as pequenas células ou grandes células, só respondem bem à quimioterapia, e existem estudos já em andamento para imunoterapia, mas o tratamento dos tumores de baixo grau, aí sim, nós fazemos com o lutécio. E outra questão importante para a gente investigar é que os tumores neuroendócrinos, eles podem estar relacionados a outras neoplasias familiares, que são síndromes conhecidas como nem 1A, nem 2B, né? Nem 1 e nem 2. São síndromes genéticas, essas letrinhas são complicadas, eu sei, mas o importante é que todo paciente com tumor neuroendócrino, a gente precisa fazer uma investigação endócrina, e o oncologista não trabalha sozinho. Eu sempre vou encaminhar esse paciente para um endocrinologista para me ajudar nessa investigação. E primordialmente, o que eu preciso investigar? Eu preciso investigar a tireoide, para ver se o paciente não tem nenhum tumor de tireoide concomitante junto com aquele tumor neuroendócrino. Eu preciso investigar paratireoide, eu preciso investigar hipófise. Então eu vou pedir alguns exames específicos para saber se junto com aquele tumor neuroendócrino o paciente pode ter algum outro, que pode ser até uma síndrome familiar. Então isso é muito importante. Outra coisa que a gente solicita na investigação desse tumor, quando existe esse diagnóstico, são exames específicos, peptídeos na urina. Mas para quem que eu solicito esses peptídeos, que é aquele famoso exame, né, 5-hidroxiindoacético, que é pesquisar a presença de serotonina na urina, e um outro exame chamado cromogranina. Eu solicito principalmente naqueles pacientes que têm sintomas de síndrome carcinoide, diarreia, rubor facial, broncoespasmo, que é aquilo que eu contei para vocês. Mas nem todos os pacientes com tumores neuroendócrinos vão apresentar a síndrome carcinoide, somente aqueles
com tumores neuroendócrinos que nós chamamos de funcionais. Então aqui eu já trouxe duas classificações para vocês. Tumores neuroendócrinos podem ser funcionais ou não funcionais, de acordo com os sintomas, e tumores neuroendócrinos podem ser de baixo grau ou de alto grau. Aí eu tô falando do carcinoma neuroendócrino e o tratamento é completamente diferente. E trouxe para vocês no início desse vídeo a grande diferença. Dei o exemplo de um tumor neuroendócrino de reto, que foi o caso que eu recebi a semana passada, comparando com adenocarcinoma de reto. Né? A evolução é completamente diferente e o tratamento é completamente diferente. Com relação aos exames de estadiamento, que são aqueles exames que nós solicitamos para saber se o tumor avançou para outro órgão ou se ele está localizado. A gente pode começar assim, com exames convencionais, que são tomografias, ressonância. A ressonância enxerga melhor. Se for um tumor pancreático, e é muito comum o tumor neuroendócrino ser um tumor de pâncreas, às vezes eu vou precisar do ultrassom endoscópico, que é a endoscopia, né, que vai enxergar ali a região em volta do estômago. Então, às vezes, isso é importante. E sempre que eu tenho um tumor neuroendócrino de baixo grau, né, bem diferenciado, ele pode ser bem diferenciado grau 1, grau 2 ou grau 3. Se ele for carcinoma neuroendócrino, eu não peço o PET galho 68. Então, o PET galho 68 é aquele PET scan especial que vai visualizar o corpo todo, assim como a gente tem nas outras doenças, o PET com FDG. No neuroendócrino, nós temos o PET galho 68, que é indicado para pacientes então com tumores neuroendócrinos bem diferenciados. Pode ser de grau 1 a grau 3, de acordo com o KI67, que é aquilo que eu contei para vocês. Se for carcinoma neuroendócrino, não é indicado o PET com galho. E o PET com galho é muito, muito importante, porque ele vai, primeiro, ajudar a investigar aqueles tumores neuroendócrinos que são ocultos, porque muitos pacientes chegam aqui no consultório, muitas consultas de segunda opinião, com tumores neuroendócrinos ocultos, onde não se sabe de onde veio o primário e eles já são diagnosticados metastáticos. O PET com galho 68 pode ajudar muito a identificar o sítio de onde veio esse tumor primário. Ele também pode ajudar a direcionar o tratamento, sim, porque através do PET galho 68 eu vou ver se esse paciente tem a captação dos receptores de somatostatina, ou seja, se eu posso tratar esse paciente com um tipo de hormonioterapia especial, que é sim uma hormonioterapia especial. E aqui eu vou citar 2 nomes de medicamentos onde nós fazemos o tratamento dos pacientes com tumores neuroendócrinos bem diferenciados, funcionantes ou metastáticos, que tenham captação no PET com galho 68. A gente tem o lanreotide, também chamado de somatuline, e a gente tem o octreotide, que são medicamentos, uma hormonioterapia, que bloqueia, então, os receptores da somatostatina. Só que eles só funcionam, esses medicamentos, nos pacientes que vão ter a captação positiva no galho 68, que vão ter os receptores positivos. Por isso que é tão importante. Sempre que eu cito medicamentos aqui em lives, em vídeos, o caráter é completamente informativo, não tem nenhum conflito de interesses, eu não estou fazendo propaganda de nenhum medicamento e nem estou indicando para ninguém. Vou dar uma paradinha aqui agora, né? E lembrar que se vocês estiverem gostando, forem ver depois, vou deixar gravado, deixem um comentário, deixem likes. Se não está inscrito ainda no canal, tanto aqui no Instagram como no YouTube, se inscreva no canal e divulguem essas informações, porque o que me motivou a fazer esse vídeo foi exatamente, né, essas pacientes que eu atendi a semana passada e que falaram: nossa, doutora, foi muito importante achar o seu vídeo, esse vídeo que eu conto para vocês que eu tenho no YouTube sobre tumores neuroendócrinos, porque infelizmente esses tumores são muito pouco falados, tá? Seguindo aqui, e aí eu vou falar em direção a uma pergunta de uma outra paciente minha que tem 2 tumores primários. Ela tem um câncer de mama convencional e ela retirou um tumor neuroendócrino gástrico, mas um tumor bem diferenciado, grau 1. E aí ela perguntou: doutora, como é que eu sei que tipo de tumor neuroendócrino é o meu? Ela contando para mim, eu participo de um grupo chamado Vidas Raras, né, que fala de doenças raras, e lá
tem colegas que falam, o tumor neuroendócrino que eu fiz o diagnóstico é um vipoma, é um gastrinoma, como é que eu sei o tipo? Aí eu respondi para ela, nem sempre a gente consegue identificar o tipo exato de um tumor neuroendócrino, porque essa classificação que tem, né, que a gente tem aqui, gastrinoma, vipoma, eu tô pegando aqui todas as classificações para eu não esquecer nenhuma, tá, gente? Deixa eu achar aqui. O gastrinoma, vipoma, que são os tumores de pâncreas, glucagonomas, eu vou falar os sintomas que eles dão, principalmente quando o tumor neuroendócrino é de pâncreas. Nesse caso dessa minha paciente, era um tumor neuroendócrino de um pólipo no estômago. E, obviamente, se a gente não tivesse feito esse diagnóstico precoce, ele poderia, sim, ser diagnosticado no estágio mais avançado. Mas o que eu quis dizer para ela com isso? Que somente os tumores de pâncreas têm essa classificação especial, porque eles secretam substâncias especiais que dão sintomas. Então, para saber o tipo exato, se for um tipo especial, não é através da imunistoquímica, que é aquilo que a gente vê, o KI67, vê a presença de cromogranina e sinaptofisina, mas sim através de substâncias hormonais que esses tumores pancreáticos vão secretar. Os principais desses tumores pancreáticos especiais, que são neuroendócrinos, são os insulinomas, que usualmente são benignos, né, e podem dar sintomas de hipoglicemia. E eu já tive, sim, paciente com insulinoma que tinha hipoglicemia e não sabia a causa, né? Investigar insulinoma, que são tumores pancreáticos. Os gastrinomas e os insulinomas, a gente voltando um pouquinho, são usualmente benignos, mas pela região e pela secreção hormonal, eles causam problemas, então precisam sim ser operados, ser retirados, e o diagnóstico, infelizmente, é um diagnóstico também difícil. Gastrinomas são usualmente malignos e eles causam hipergastrinemia, que são aqueles pacientes que podem ter úlceras, tanto duodenais quanto úlceras gástricas, sem uma razão definida, que a gente chama de síndrome de Zollinger-Ellison. A gente tem também os glucagonomas, que são raros e malignos, tá? Que podem causar hipoglicemia e um eritema migratório necrolítico. O que é isso? Né? É um vermelhidão na pele, mas isso de forma difusa. E o último deles são os vipomas. São muito, muito raros e causam uma diarreia severa. Esses são os tumores neuroendócrinos especiais. E agora eu vou falar um pouquinho do tratamento, que o tratamento, então, de um tumor neuroendócrino bem diferenciado, grau 1 a grau 3, é completamente diferente. Tratamento, se for um tumor localizado, a cirurgia basta. A cirurgia que pode ser, eu vou dar o exemplo dessas duas pacientes minhas, né? A paciente do tumor neuroendócrino gástrico. Foi feito um diagnóstico através de um pólipo na endoscopia. Ela não precisou fazer uma cirurgia maior. Foi feita uma polipectomia, retirada do pólipo com a mucosectomia. Então, foi retirada toda a lesão através da endoscopia especial, que é a endoscopia com mucosectomia. Não foi preciso fazer uma cirurgia maior, porque era um tumor muito inicial. E como eu contei para vocês, os tumores neuroendócrinos bem diferenciados iniciais, basta a cirurgia. Nesse caso dessa paciente do reto, é um diagnóstico novo. É uma paciente que tem algumas comorbidades e ela já fez cirurgia bariátrica, ela tem asma, enfim, tem algumas comorbidades. E ela hesitava um pouco em fazer a colonoscopia. Ela tem hoje 65 anos e desde os 50 os médicos solicitavam a colonoscopia para ela e ela tinha medo de fazer e não fazia. E por que ela tinha medo? Por conta da história da mãe dela, que teve um tumor neuroendócrino de pâncreas, que só foi diagnosticado com 7 anos de evolução da doença. Então ela tinha ficado com trauma daquela situação da mãe da colonoscopia. Enfim, ela resolveu fazer a colonoscopia e contou, nossa, foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. E aí ela veio mostrando, mas infelizmente, doutora, na primeira colonoscopia que eu fiz, já veio o diagnóstico de um tumor. A hora que eu abri, eu vi um tumor neuroendócrino bem diferenciado, grau 1. Então eu fiquei feliz com o diagnóstico, obviamente não feliz por ela ter um tumor, mas feliz por saber que era um tumor neuroendócrino inicial, grau 1, localizado.
E aí pedir exames para ela, né? Ressonância de abdômen e pelve, para a gente entender se não tem disseminação ali na região do reto, do intestino. Pedir também o PET-Gad68, porque é um tumor neuroendócrino bem diferenciado. E se realmente tiver localizado sem extravasar a região da parede do cólon, pode ser tentado, ela ficou com margem positiva, então ela pode ser tentado fazer uma colonoscopia, uma mucosectomia por colonoscopia, e nem ser necessária uma cirurgia maior, né? Então vamos aguardar os exames, depois eu conto para vocês. Então, tumores neuroendócrinos iniciais, basta a ressecção cirúrgica ou endoscópica. Tumores neuroendócrinos metastáticos são aqueles tumores que não podem ser operados, ou existem inclusive tumores metastáticos onde se consegue operar o tumor primário e a metástase. E quando o PET com galho mostra que não tem evidência de doença em outro órgão, ou PET galho, ou exames convencionais, não precisa necessariamente fazer o tratamento com os medicamentos análogos da somatostatina, que é a hormonoterapia que eu contei para vocês. O paciente pode ficar só em segmento, mesmo sendo metastático. Então, existem casos de tumores neuroendócrinos metastáticos, onde também é possível operar e o paciente ficar sem evidência de doença. Mas quais são aqueles pacientes que nós vamos indicar, então, os análogos da somatostatina, que são octreotide, lanreotide? São aqueles pacientes que têm a doença metastática que não pode ser operada, ressecada, e vai muito bem. Então, a primeira linha de tratamento de um tumor neuroendócrino metastático ou irressecável não diferenciado são os análogos da somatostatina, quando o paciente tem a captação positiva dos receptores no PET com galho 68 ou no Octreoscan. Importante ter certeza, né, fazer essa checagem se o paciente capta esses receptores, porque se o paciente não captar esses receptores, esses medicamentos não funcionam, e são muitos esses casos que chegam para mim na consulta de segunda opinião. E aí vem, tá bom, doutora, e aqueles pacientes com tumores neuroendócrinos que não tem captação no galho ou no Octreoscan, o que faz, né? Esses pacientes não têm a indicação de utilizar os análogos da somatostatina para controlar o tumor. Eles só vão ter essa indicação se eles tiverem a síndrome carcinoide instalada. Mas para tratar a progressão do tumor não vai ser efetivo. Então, esses pacientes, a gente precisa fazer a quimioterapia, né? São casos mais raros, mas é necessária a quimioterapia ou os inibidores de tirosina quinase. Uma quimioterapia muito eficiente nós temos hoje é o CAPTEM, onde a gente usa a capecitabina com a temozolomida. É uma das quimioterapias mais eficazes no cenário dos tumores neuroendócrinos bem diferenciados, tá certo? E agora eu vou falar sobre um assunto que os pacientes que viram a live do YouTube e que vêm para o meu canal para saber, perguntam muito, que é o lutécio radioativo. Quando é que é indicado o tratamento com lutécio para pacientes com tumores neuroendócrinos? Então, primeiro, eu preciso ter um paciente que tem metástase e tem doença ativa em algum local. E como é que eu faço essa checagem? Eu faço a checagem com o PET-Gad68 ou com o Octreoscan. Por quê? Porque precisa ter captação em um desses exames para eu ter certeza que o lutécio vai funcionar. O lutécio radioativo nada mais é do que uma substância, então, radioativa, que vai se ligar aos locais que tem os receptores de somatostatina positivo. Então, se o paciente não tem receptor de somatostatina, o lutécio não funciona. Então, aqueles pacientes que têm tumores neuroendócrinos sem captação no galho ou no Octreoscan, o lutécio não é indicado. O lutécio hoje, ele é indicado a partir da segunda linha de tratamento, ou seja, eu faço o tratamento com os análogos da somatostatina, né, que na maioria das vezes eu indico o lanreotide, o octreotide também, mas pode ser de acordo com a disponibilidade do convênio. E no caso de uma progressão a esses agentes, esses análogos da somatostatina na primeira linha, o lutécio já é indicado. Esses dias, uma médica colega
perguntou onde que, via Oncoscience, né, que é um grupo de estudos que nós temos, onde que é disponível o Lutece. Eu estou aqui em São Paulo, né, e aqui em São Paulo nós temos disponibilidade em vários hospitais. Não sei dizer para vocês se todas as capitais brasileiras têm a tecnologia do Lutece, mas aqui em São Paulo é bem tranquilo pra gente. O Lutece é dado, são 4 doses, com intervalo de 6 a 8 semanas, em geral 6. O paciente fica numa internação do tipo hospital dia, então ele fica lá durante o dia. Ele recebe uma medicação que faz a proteção renal desse paciente. Hoje a gente consegue, todos os pacientes meus que fizeram no último ano, foi custeado pelos convênios. No SUS ainda não tem essa tecnologia, mas também já recebi paciente de consulta de segunda opinião do SUS, onde indiquei essa tecnologia. E uma última informação que eu quero dar para vocês, que eu dei muitas informações sobre tumores neuroendócrinos aqui. Então foram informações muito completas, né? E peço que vocês disseminem essas informações sobre a questão cardíaca. Pacientes que têm tumor neuroendócrino precisam fazer um check-up cardiológico para ver a válvula tricúspide. Por quê? Principalmente aqueles que tiveram ou têm síndrome carcinoide podem desenvolver uma valvopatia tricúspide, que é um problema na válvula tricúspide. Então precisa fazer uma avaliação cardiológica a cada 6 meses, 1 ano, para acompanhar esses pacientes. E outra questão, eu falei que era a última, mas não é a última, né? Tumor neuroendócrino tem muitas nuances e quem tá chegando agora eu vou deixar gravado, porque foi uma aula realmente que eu quis dar para vocês aqui. É importante no tumor neuroendócrino também, né? Além do eco. Peraí que, deixa eu ver as perguntas, tem umas perguntas aqui. As perguntas, pessoal, vocês estão convidados a entrar amanhã no Café com a doutora Vivian Koski, que eu respondo para vocês. Então tem uma pergunta muito comum que eu recebo, se paciente com tumor neuroendócrino pode fazer transplante hepático. E essas é uma das únicas indicações de câncer onde o paciente pode ter indicação do transplante hepático, mas é uma indicação de exceção, tá? Hoje, como a gente já tem medicamentos modernos, tem Lutece, tem quimioembolização que dá para fazer, tem terapias locais, hoje a gente indica muito menos o transplante hepático. Você chegou atrasada, vê depois, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você fizer parte do Vidas Raras, compartilhe esse vídeo lá, que esse vídeo tá muito completo. Eu fiz especialmente para vocês que têm diagnóstico de tumor neuroendócrino, porque eu recebi muitos casos semana passada. Então, vai ficar gravado aqui, compartilha lá no Vidas Raras, é um vídeo especial. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui. E para quem chegou agora, né, eu tô terminando a live aqui, porque eu vou começar o meu dia de consultórios aqui. Mas eu vou me apresentar novamente e vai ficar gravado aqui. Peço que vocês deixem comentários. E também se inscrevam no canal do YouTube, que vai pro YouTube depois também. Deem um like, compartilhem. Eu sou a doutora Vivian Koski, sou oncologista aqui em São Paulo. Hoje eu tô na unidade de Moema, na Oncocenter. Aqui a gente faz os melhores tratamentos para o câncer que existem. A gente faz quimioterapia, imunoterapia, hormonioterapia, terapia-alvo, todos os tratamentos. E atendemos vários convênios. Então você que é de São Paulo, do interior, ou que é do Brasil todo, pode vir aqui tratar comigo. A gente atende muitos convênios. Tenho também um outro consultório aqui em São Paulo, que é na Vila Mariana, que é um consultório de oncologia integrativa. E atendo pacientes por telemedicina por todo o Brasil e também de outros países. Agradeço vocês que estão aqui e depois deixa um comentário, né? Você que faz parte do Vidas Raras, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar bastante gente. É a Vivian Grupo, lembro de você sim, com certeza. Depois manda notícias para eu saber como é que estão as coisas, tá bom? Um beijo para todos, ótima semana, ótima segunda e até amanhã no Café com a doutora Vivian.